Esse tópico de computação gráfica apresenta três dos principais tipos de transformações geométricas que existem: a translação, o escalonamento e a rotação. A primeira transformação que será apresentada é a transformação de translação. O que é, então, uma transformação de translação? Trata-se de um deslocamento que pode ser somente no eixo horizontal, em plano, ou na sua transversal no mesmo plano, ou mesmo na sua transversal ortogonal, ou deslocamento vertical. Também, os três tipos de deslocamentos podem ocorrer simultaneamente. Para simplificar a explicação, consideraremos inicialmente somente a translação em uma dimensão, como aqui no eixo horizontal. Também, para simplificar ainda mais a explicação, desconsideraremos a iluminação e somente trabalharemos com o chamado modelo wireframe. Esse modelo é representado por uma nuvem de pontos ligados por arestas, deixando-o semelhante a uma grade. Aqui, somente alguns pontos são mostrados para não sobrecarregar a exibição do modelo. Cada ponto P de I é representado por uma tripla P de I, X de I, Y de I e Z de I, que representa qualquer ponto da nuvem. Para causar um deslocamento em P de I, deve-se causar separadamente um deslocamento na dimensão X, acrescentando-se um valor ΔX em X de I, gerando X de I mais ΔX. Da mesma forma, deve-se acrescentar um valor ΔY em Y de I, gerando Y de I mais ΔY, e um valor ΔZ em Z de I, gerando Z de I mais ΔZ. Com os deslocamentos atribuídos, P de I passa a ser chamado de P de I', uma vez que ele não é mais P de I. Uma outra forma mais usual de representar P de I ou P de I' é através da forma matricial, onde cada dimensão é exibida com uma dimensão de um vetor. Neste tópico, queremos saber qual a matriz que deve ser aplicada a P de I que leva a P de I'. Aqui, chamamos essa matriz de T. Substituindo então aqui P de I pela sua forma matricial, observamos que P de I' é igual a T vezes o vetor X de I, Y de I, Z de I. Observamos que para a transformação T sobre P de I poder gerar a primeira linha de P de I', X de I mais ΔX, é necessário que a primeira linha de T seja 1, 0, 0 ΔX. Da mesma forma, para que a segunda linha de P de I' seja o deslocamento na dimensão Y, Y mais ΔY de Y, é necessário que a segunda linha da matriz de transformação T seja 0, 1, 0 ΔY. Por sua vez, para que a terceira linha de P de I' seja o deslocamento Z de I mais ΔZ, é necessário que a terceira linha da matriz de transformação seja 0, 0, 1 ΔZ. Por fim, deixamos a matriz T no padrão mais conhecido, que é o 4×4, acrescentando a quarta linha na forma 0, 0, 0, 1. Também P de I' é convertido para a dimensão 4×1, acrescentando uma quarta linha como número 1. Assim, podemos observar que a matriz de transformação T, que é aplicada a P de I para levar a P de I', é a matriz 4×4, cuja diagonal principal possui somente uns, e a quarta coluna possui os respectivos deslocamentos em cada uma das três dimensões. Essa matriz é chamada de matriz de translação. A matriz de translação definida aqui, ao ser aplicada sobre toda a nuvem de pontos simultaneamente, não somente sobre P de I, provoca translações independentes em cada dimensão, mas idênticas para cada ponto P de I, gerando a sensação de uma movimentação rígida ou translação rígida. O escalonamento é o segundo tipo de transformação geométrica que é utilizado em computação gráfica. Ele permite
que uma cena 3D composta por vários objetos possa simular uma expansão ou uma contração, independente se for dos objetos ou de uma cena como um todo, no caso de uma mudança de perspectiva de câmera. De uma maneira simples, se o centro geométrico de um objeto coincidir com o centro 000 do sistema de coordenadas, ele poderá expandir ou contrair por igual se os valores que causam o escalonamento forem iguais também para todas as dimensões. Aqui, cada um dos 4 pontos escolhidos pode expandir para um sentido diferente, dependendo de qual quadrante ele se encontra. No entanto, se o modelo estiver todo contido em um único quadrante, ele se expandirá na mesma direção e de forma desigual. Isso acontece porque cada ponto sofre uma transformação multiplicando-se cada uma de suas dimensões por um fator ΔX, ΔY e ΔZ, respectivamente. Então, a direção e a potência da expansão ou contração dependem dos valores iniciais das coordenadas de P de I, ao contrário da translação, onde o deslocamento é por igual dentro de uma mesma dimensão. Uma observação importante é que, quando os valores de escalonamento são todos iguais e maiores do que 1, o efeito sobre a nuvem de pontos é uma expansão por igual, se o modelo ou nuvem estiver no centro do sistema de coordenadas. Da mesma forma, se os valores de escalonamento estiverem entre 0 e 1, o efeito será a contração, caso também a nuvem ou modelo esteja no centro do sistema de coordenadas. Por outro lado, caso esses valores sejam todos diferentes uns dos outros, o resultado será uma deformação. Assim como no caso da translação, o escalonamento pode também ser representado por uma forma matricial. Assim, nesse tópico queremos saber qual a matriz S que multiplicada por P de I leva ao seu escalonamento P de I'. Aqui, a única maneira de gerar a primeira linha de P de I' é fazendo a primeira linha de S ser igual a ΔX00. A única maneira de gerar a segunda linha de P de I' é fazendo com que a segunda linha de S seja igual a 0 ΔY0. E a única maneira de fazer com que a terceira linha de P de I' seja ZΔZ é fazendo com que a terceira linha de S seja 00 ΔZ. Assim, a matriz que devemos aplicar ao ponto P de I original e toda a nuvem de pontos para gerar P de I' é a matriz 3×3, cuja diagonal principal contém os respectivos escalonamentos nas dimensões x, y e z e 0 nos demais locais. Essa matriz é chamada de matriz de escalonamento e pode ser representada na dimensão 4×4 para padronizar com a matriz de translação, apenas acrescentando-se uma linha e uma coluna 0001. A rotação é o terceiro tipo de transformação geométrica que apresentamos. Existem 2 tipos de rotação. A primeira é a rotação em torno de um centro de massa. E a segunda é a rotação em torno de um ponto fixo. Inicialmente, começamos a estudar a rotação em torno de um ponto fixo. Para isso, analisaremos um modelo de rotação de um único ponto no espaço euclidiano do plano XY. Nesse espaço, um ponto P1, que deve ser rotacionado, possui, digamos, abscissa x1 e coordenada y1. Aqui também temos a distância r, de P1 à origem, que estabelece um triângulo retângulo com ângulo alfa, desconhecido. Se o ponto P1 for rotacionado no sentido anti-horário de θ graus, sua localização final P2 possuirá uma abscissa final x2 e uma ordenada final y2. A questão aqui será: que operação ou matriz devemos aplicar sobre P1 para produzir P2
com ângulo θ. Esse é o modelo geométrico do qual podemos extrair informações geométricas básicas. Por exemplo, sabemos que cosseno de alfa é a relação entre a abscissa x sobre a hipotenusa r. Isso nos dá o valor de x1 em função de r e alfa. Da mesma forma, podemos calcular seno de alfa em função da relação entre a ordenada y1 e a hipotenusa r. Isso também nos dá o valor de y1 em função de r e alfa. Assim, inicialmente, temos duas relações extraídas do modelo geométrico: x1 em função de r cosseno de alfa e y1 em função de r e seno de alfa. Outra expressão geométrica que pode ser observada do modelo é o cosseno de alfa mais θ, que pode ser expressado em função da relação entre o valor da abscissa final x2 e, novamente, a hipotenusa r, que não se modifica. Isso permite expressarmos o valor da abscissa final x2 como o produto entre r e o cosseno de alfa mais θ. Da mesma forma, podemos expressar o seno de alfa mais θ como sendo a relação entre o valor da ordenada de P2, y2 e a hipotenusa, que, como já vimos, não se altera durante essa transformação. Assim como no caso do cosseno de alfa mais θ, isso permite expressarmos a ordenada final y2 como o produto entre r e o seno de alfa mais θ. Assim, temos então quatro relações até o momento: x1 em função de r cosseno alfa e y1 em função de r seno alfa, além de x2 em função de r cosseno de alfa mais θ e y2 em função de r seno de alfa mais θ. Assim, x2 pode ser desmembrado pela expressão do cosseno da soma de dois ângulos, com x2 igual a r cosseno de alfa vezes cosseno de θ menos seno de alfa vezes seno de θ. Da mesma forma, y2 pode ser desmembrado como r cosseno de alfa seno de θ mais r seno de alfa cosseno de θ. Fazendo então a distributiva em x2, temos x2 igual a r cosseno de alfa cosseno de θ menos r seno de alfa seno de θ. E da mesma forma, temos r cosseno de alfa seno de θ mais r seno de alfa cosseno de θ para y2. Aqui, notemos que x1, que é igual a r multiplicado por cosseno de alfa, aparece também aqui embaixo em x2 e y2, respectivamente. Assim, substituímos aqui embaixo r cosseno de alfa por x1 em x2 e y2 ao mesmo tempo. Da mesma forma, notamos que y1, que é igual a r multiplicado por seno de alfa, também aparece aqui embaixo em x2 e y2 simultaneamente. Assim, também substituímos aqui embaixo r seno de alfa por y1 também em x2 e y2. Assim, chegamos a uma expressão para o valor final de x2 e outra para o valor final de y2. Notemos que esses valores finais de P2, x2 e y2 podem então ser calculados apenas utilizando as coordenadas do ponto inicial x1 e y1 e do ângulo θ que foi rotacionado, todos conhecidos previamente. Assim como no caso da translação e do escalonamento, aqui também podemos expressar essa operação em forma matricial. Essa expressão também pode ser apresentada sob a forma de uma matriz 3×3, apenas acrescentando-se uma linha e uma coluna 0001 nas suas extremidades. E para padronizar com a translação e o escalonamento, aqui também podemos apresentar essa operação em forma de uma matriz 4×4, apenas acrescentando-se uma linha e uma coluna 0001 nas suas extremidades. Nota-se aqui que a terceira linha da matriz 4×4, 0010, não causa nenhum efeito de transformação no eixo Z, uma vez que a transformação de rotação como um todo ocorre no plano XY. Essa matriz, que deve ser multiplicada ou aplicada a P1 para que ele sofra uma rotação de θ graus no sentido anti-horário e em torno do eixo Z, é chamada de matriz de rotação no plano XY. Seu efeito é como se o observador estivesse olhando para a rotação que ocorre no plano XY
a partir do referencial no sentido do eixo Z. Se o mesmo método for aplicado, mas agora no plano YZ, o efeito se dá como se o observador estivesse olhando para o plano YZ, onde ocorre a rotação, mas agora no sentido do eixo X. A matriz resultante é, no entanto, ligeiramente diferente. Por sua vez, se o mesmo método for aplicado, mas agora no plano XZ, o efeito se dá como se o observador estivesse olhando para o plano XZ, onde ocorre a rotação, mas agora no sentido do eixo Y. A matriz resultante também é ligeiramente diferente das anteriores. Aqui mostramos um resumo comparativo das três matrizes de rotação, respectivamente nos planos XY, YZ e XZ, ou em torno dos seus eixos Z, X e Y, respectivamente. Finalmente, um outro tipo de rotação muito importante é em torno do próprio centro de massa do objeto ou da nuvem de pontos. Para efetuar esse tipo de rotação, não funciona aplicar diretamente as matrizes de rotação deduzidas aqui. Isto porque essas matrizes foram deduzidas considerando que a rotação é em torno do centro do sistema geométrico e, no caso aqui, a rotação é em torno do centro de massa da nuvem ou do objeto. Assim, para efetuar essa nova rotação, devemos primeiro aplicar a P de I uma translação para a origem. Chamamos aqui essa translação de T1 e o resultado de P'. Uma vez transladado para a origem, agora sim é possível aplicar quaisquer uma das matrizes de rotação deduzidas aqui. Essa rotação é aplicada sobre P de I' e chamamos ela de R, sendo seu resultado P de I duas linhas. Após a rotação requerida, aplicamos uma translação de retorno para a posição original. Essa translação, que chamamos aqui de T2, é aplicada sobre P de I duas linhas e o seu resultado chamamos aqui de PJ. Assim, para efetuar uma rotação de uma nuvem de pontos em torno do seu centro de massa, temos que aplicar três transformações. Uma translação T1 para a origem, a rotação requerida R e, finalmente, a translação T2 de retorno. O produto dessas três matrizes gera uma única matriz, aqui chamada de M, que aplicada sobre a nuvem P de I, ou objeto, causa o mesmo efeito de rotação da nuvem em torno de seu centro de massa.